e entrevistamos a partir de agora o pré-candidato ao Senado Federal do Progressistas, Joel Rodrigues. Seja muito bem-vindo ao Jogo do Poder. Boa tarde. Boa tarde. Ananias, Sávia, Kátia, né? Poliana, Grande Ari. É bom estar aqui com vocês e saudar todos os piauienses que nos acompanham. Pré-candidato, como tem sido esse momento? Uma pré-campanha, o senhor disputando um cargo majoritário, caminhando pelo estado do Piauí. Quais impressões o senhor tem tirado dessa pré-campanha? Olha, muito bom andar, muito bom conversar com os piauienses. Naturalmente que você vai conhecendo um pouco mais dos problemas, das dificuldades que enfrentam cada piauiense lá onde eles moram, nos seus municípios. A gente tem andado, tem encontrado desde os problemas graves em relação à saúde, à educação, né, as dificuldades das escolas, situações precárias, esse grave problema que o professor vem colocando, vem cobrando, mas principalmente na saúde, a falta de estrutura nos nossos hospitais regionais, as pessoas que continuam dentro das ambulâncias, o difícil do acesso a uma especialidade, a um exame de imagem. Então, são muitas as dificuldades, inclusive de água. Muitas das cidades não têm uma água potável, outros nem acesso têm. Então, isso traz para a gente, de perto, conhecer as dificuldades e, naturalmente, como nós vamos poder contribuir, tendo a oportunidade de chegar ao Senado, naturalmente, nessa aliança, né, com o pré-candidato Silvio e a Iracema, a grande missão, que é de mudar, que é de transformar, que é de cuidar das pessoas aonde elas estão diante de tantos problemas que existem nesse momento. Vamos rodar com os jogadores e jogadoras. Apoliana Oliveira, a sua pergunta. Pré-candidato, boa tarde. Olha, o senhor faz parte de um grupo que está hoje na oposição, mas vem dessa base governista. O senhor foi aliado do governo Wellington Dias por um tempo. Qual tem sido seu testemunho, até mesmo para convencer outros prefeitos? A gente sabe que existe uma disputa muito grande por esses colégios, nunca se disputou tanto prefeito como nessa eleição. Qual tem sido seu testemunho? O senhor falou de problemas pontuais, mas qual é o ponto-chave dessa virada de lado? Olha, o ponto-chave, na verdade a gente sempre participou de partidos, né? O fundamental até para você ter uma candidatura e a nossa lealdade aos partidos de onde nós estivemos presentes. Na última eleição, no Progressista, se abraçou mais uma vez esse projeto e naturalmente eu tive que seguir a decisão do partido. A partir do momento em que o nosso líder maior, senador, ministro Ciro Nogueira, entendeu de que aquilo que se defendia lá na campanha não estava colocando em prática, a missão de cuidar das pessoas, tomou uma decisão. E o ministro, ele fez um grande trabalho. Se nós viajarmos no tempo, há 4 anos atrás, e ver o tamanho que era a oposição, nós vamos imaginar meia dúzia de prefeitos, por exemplo, que fazia parte que tinha coragem de ir para as ruas e dizer: eu defendo um projeto de oposição nesse estado. Saiu ali de meia dúzia de prefeitos de 4 anos atrás para um número de aproximadamente 120. Mas não é só os prefeitos, nós temos tantos ex-prefeitos, grupos de oposição organizados em todos os municípios, porque eles vêm para a defesa desse projeto da oposição, de entender que é o momento de mudar, de ter um olhar mais atento e especial para os piauienses. Então, é como um casamento. Às vezes você vê ali um casal na rua, sorrindo, alegre, mas o que está acontecendo dentro de casa? O que juntos nós defendemos em favor, por exemplo, de Floriano, quando eu acreditei mais uma vez nesse projeto e na prática a gente não viu acontecer. E aí chega uma hora que a gente precisa assumir essa independência e se eu posso contribuir de uma forma direta, e eu tive o privilégio de ser o escolhido num time de quase 120 prefeitos, de tantos outros líderes, para me apresentar como pré-candidato ao Senado. Eu entendo que essa construção, que foi muito bem feita, do fortalecimento da oposição, não de disputar líderes, não de disputar prefeitos, mas de pessoas que entendem do problema aonde eles convivem, que entendem do problema onde as pessoas moram, e é esse o sentimento municipalista do Joel, que foi vereador, que tem uma história de vida de dificuldades, que traz a sensibilidade da própria dificuldade que eu enfrentei, na minha simplicidade da origem familiar, mas de ter estado vereador, que é um político que está bem próximo das pessoas, que tem sensibilidade, mas ter estado prefeito 4 vezes de uma das grandes cidades desse estado. Traz esse sentimento do municipalista que a gente tem que mudar as coisas lá na base. Por isso que cresce o número de líderes que apoiam
esse projeto de oposição com Silvio, Iracema e o Joel. Pré-candidato, agora vamos à pergunta de Ari Carvalho. Eu vou pensar. Muito boa tarde, obrigado pela disponibilidade de conversar conosco, ex-prefeito Joel Rodrigues. Eu vou pensar uma frase que o senhor disse, olha, prefeito de Floriano, grande cidade, piauiense, de fato, um dos maiores colégios eleitorais, importante cidade do sul do estado. E muita gente ainda hoje se pergunta, por que o Joel deixou a prefeitura? Ele tinha uma aprovação alta, a situação financeira da sua gestão era muito confortável, tanto é que o senhor deixou uma situação superavitária. Então, por que sair de um mandato bem sucedido e aventurar uma vaga de Senado contra um pré-candidato que todos consideram favorito? Consideravam e consideram. Então, o que foi que o levou a disputar diretamente com o ex-governador Wellington Dias essa vaga no Senado? Primeiro, a demonstração muito clara de que não tem um apego ao poder. Estava num quarto mandato, quase 3 anos, de uma cidade importante desse estado, 52 milhões em caixa. E recebemos um convite. Política, para mim, é a missão. E aí, a grande pergunta, corajoso, né? Disputar com aquele que foi já tudo nesse estado. Eu entendo que é a grande oportunidade. Quando muitos fugiram desse momento, dessa decisão, nós estamos vendo como oportunidade de ter as condições de estar no Senado e contribuir com o Piauí. Por quê? Porque nós vamos disputar com aquele que já foi tudo nesse estado, que teve 4 mandatos de vereador, de governador, foi senador da República, deputado federal, estadual, teve todas as oportunidades. E o que me move a estar aqui, ter deixado a Prefeitura de Floriano, é você olhar para todas as regiões do estado e continuar identificando de forma muito clara o sofrimento dos piauienses. E é o piauiense que vai escolher. Eu costumo dizer, a confiança não se compra, se conquista. E é preciso, nesse momento, fazer o piauiense refletir. O que aconteceu com a sua vida nesses últimos 20 anos? Quantas pessoas passam fome nesse momento? Não tem nem o que comer agora para o almoço. E aquele que teve a oportunidade de estar governador 20 anos, por que não mudou a vida das pessoas? Como está a saúde, a educação, como eu já falei aqui. Então ele teve todas as oportunidades, teoricamente é o mais forte, é conhecido por todos piauienses, mas a gente precisa ter a coragem de acreditar que é possível fazer a mudança, de que o piauiense vai fazer a sua reflexão e vai entender. Piauiense já foi generoso demais com o ex-governador Wellington Dias, já deu todas as oportunidades. Chegou o momento de uma mudança, mas não é mudar de qualquer jeito, por experiência. Estive vereador, estive prefeito 4 vezes de Floriano, estive deputado estadual. Entendo que aliado aqui ao Silvio Mendes, a Iracema Portela e ainda ter o ministro, o senador Ciro Nogueira, para nós estarmos juntos trabalhando pelo Piauí, nós vamos ter a oportunidade de contribuir de forma muito direta para o desenvolvimento do nosso estado. Kátia? Pré-candidato, o senhor falou agora da sua história, é originário da região sul do Piauí, que apesar de ser ex-prefeito de Floriano, que é uma das maiores cidades, mas a gente sabe que é uma região que tem uma densidade eleitoral muito pequena, não é uma região que vai lá decida as eleições no Piauí. E tem esse distanciamento do restante do Piauí. Como é que qual é a estratégia, o que é que se pensou para vencer essa barreira? Joel Rodrigues, lá do sul do estado, lá do Piauí. O Piauí é imenso, tem 224 municípios, como o senhor mesmo disse. Poucos piauienses conhecem todo o Piauí. Então, como é que está sendo essa estratégia? Como é que a campanha ou o senhor está trabalhando isso, visto que é uma eleição de Senado, é uma eleição totalmente diferente de prefeito, de vereador, de qualquer outra eleição? Olha, eu falava agora há pouco da capacidade que o ministro Ciro Nogueira teve de construir esse time de oposição. Ele está presente em todas as cidades do estado do Piauí. Talvez eu não teria deixado o mandato para disputar um cargo proporcional, porque eu não teria tempo de construir a eleição de um cargo proporcional, que seja de estadual ou de federal. Nós estamos falando de uma eleição majoritária. Nós temos aqui em Teresina um líder, que é o nosso pré-candidato a governador, disparado nas pesquisas em Teresina, que naturalmente, se o eleitor de Teresina, ele entende que precisa fazer uma mudança para governo do estado, e como é que eu vou querer mudar? Por que eu quero mudar? Porque eu não estou satisfeito com a gestão do ex-governador Wellington, que conduziu o estado nesses últimos 20 anos praticamente. E como é que eu vou eleger
o Silvio Mendes, governador do estado do Piauí, e vou colocar no Senado aquele que não faz parte desse projeto de mudança, aquele que foi o responsável pelo meu sentimento de mudança nesse momento. Assim como esse grande apoio que nós entendemos, que colando cada vez mais essa nossa imagem junto ao Silvio, nós vamos crescer rapidamente em Teresina, esse é o caso que acontece em todas as cidades do estado do Piauí, onde a gente construiu essa força. Mas mais do que isso é gastar a sola de sapato, é poder me apresentar em todas as cidades, e aí está todo um esforço da nossa parte, nesse sentido, para que o piauiense conheça melhor a história do Joel, a experiência do Joel, por que o Joel deixou o mandato de prefeito de uma cidade tão organizada. E aí nós temos todo esse apoio da própria mídia, né, que aí vem a mídia tradicional, os espaços que a gente passa a ter maior a partir também de agora, e eu entendo que o piauiense, que é um número muito alto, a rejeição do ex-governador, nós vamos trabalhar para que essas pessoas, de imediato, conheçam o Joel, conheçam a história, conheçam o nosso trabalho, e assim nós entendemos que vamos chegar rápido ao piauiense, em todas as cidades. E aí vão fazer, cada um vai fazer a sua reflexão, e aí nós entendemos que é a partir daí que, de fato, nós vamos ter um grande crescimento e vamos ter essa oportunidade de chegar ao Senado, Cátia, e contribuir com o nosso Estado. Sávia? Pré-candidato, o senhor nas redes sociais, a gente acompanhou isso, né? Fez críticas a respeito da postura do governo do estado sobre a redução do ICMS. E a governadora Regina Souza anunciou essa decisão de reduzir. A oposição está contemplada? Como é que o senhor avalia o modo de atuação do governo nesse sentido? Olha, nós não estamos contemplados, o piauiense não está, e aí nós estamos aqui na defesa de cada piauiense. Na sexta-feira, nós entramos com uma ação popular, nos apresentamos na segunda exatamente nesta defesa, depois assistimos aí que a reunião da governadora, porque eu não entendo como é que temos uma lei, a 194/22, que realmente obriga a essa redução, porque coloca lá entre os serviços essenciais, né, o combustível, como energia, como gás, transporte público, e infelizmente o Piauí passa a ser um dos poucos a não assumir isso. E aí ficamos felizes, né, quando essa manifestação da governadora de que já iria reduzir. E aí, para nossa surpresa, tomamos conhecimento de hoje que foi enviado um projeto para a Assembleia. A Assembleia deve sair nos próximos dias entrando de recesso. Será que é para não ganhar tempo e aí o piauiense continuar sendo prejudicado? Infelizmente, se tem uma lei federal, um decreto regulamentaria essa ação do governo do estado, como os outros estão fazendo, e de imediato o piauiense ser beneficiado, porque como é que sofre pessoas que têm que ir ali no posto com R$100 e 31 vai para a fazenda? E o retorno disso, como estão os serviços de péssima qualidade no nosso estado? Então nós não estamos contemplados, esperamos de que essa alternativa criada pela governadora, ela possa mais uma vez recuar e através de um decreto resolver de forma imediata, porque o piauiense merece respeito, merece atenção e os outros estados estão seguindo o que determina a lei federal. Eu tenho visto nas redes sociais, pré-candidato, o senhor sendo chamado de Obama do Piauí, o pré-candidato Silvio Mendes o chamou de diamante negro. O senhor prefere qual? O Joel. Construí a minha história, né? Venho de uma família muito humilde. Meu pai era carroceiro, eu morava numa casa de taipo. Eu sofri muito, passei por muitas dificuldades. Por isso que pesa muito para mim andar no Piauí e ver que ainda no ano de 2022 tem muitos piauienses passando fome, sofrendo. E lá atrás eu decidi adentrar a vida pública. Imagine, pobre, negro, e buscar uma oportunidade. Muitos me chamavam de louco, outros diziam que o Joel não iria a lugar nenhum, outros debochavam, qualquer cachorro quer ser vereador de Floriano. Eu acreditei na oportunidade, tive por 3 vezes a oportunidade de estar no Legislativo Municipal. Quando me apresentei como possível candidato a prefeito, não foi fácil novamente, foi muito difícil, mas mais uma vez nós conseguimos ter a oportunidade lá no Executivo de impactar a vida de pessoas, de mudar a vida de muitas pessoas que não tinham a casa para morar, que não tinham boa educação, que não era bem cuidado na parte da saúde. E dali me veio um segundo mandato. Estive deputado estadual 2015, 2016, voltei em 2016, 2017 assumi o 3º mandato, a chegar ao 4º mandato. Então, assim, uma história construída de luta, de desafios.
E eu entendo que tudo isso me deu muita sensibilidade, muita experiência, muito amor, que é o que move, acima de tudo, a gente a deixar o mandato de prefeito para disputar com aquele que já foi tudo, que naturalmente, na teoria, é o favorito, é amar o Piauí, é amar os piauienses. Tá certo. Muito obrigado, pré-candidato ao Senado, Joel Rodrigues, pela entrevista hoje no Jogo do Poder. Eu agradeço a você, agradeço a todos, meu abraço a todos que nos acompanharam.